Era professor Leandro na área. Vamos falar um pouquinho sobre antropofagia. O que é antropofagia? Será que ela é o mesmo que o canibalismo? Quem pratica? Qual a ligação dessa imagem? Será que era assim mesmo? Bom, pessoal, na verdade, esse quadro foi usado justamente pelos colonizadores portugueses para tentar justificar a vinda dos padres jesuítas para cá, para tentar catequizar esses índios, esses indígenas, na época chamados de índios. Por quê? Para poder salvar a alma deles. Salvar a alma deles, sim, porque na época se acreditava que eles, na verdade, isso aqui era uma magia negra, que fosse alguma coisa que fosse voltada ao demônio, no caso, que não tinha nada a ver. Pessoal, a antropofagia ela é bem diferente, por exemplo, do canibalismo. Canibalismo, uma civilização que tem o canibalismo por prática, ela come carne humana todos os dias. Ela é recorrente. No caso do antropofagismo, ele é, no caso, uma coisa separada em uma época específica. Vamos supor, eu sou de uma tribo no meio da Amazônia. Sim, hoje ainda no meio da Amazônia a gente tem algumas tribos que são isoladas da nossa civilização, que têm sua cultura ainda muito enraizada ali naquela terra deles, e eles têm justamente ainda o costume da antropofagia. Antropofagia vem justamente da palavra do grego antro, que vem do homem, né? E pofagia, que quer dizer comer carne. Então, comer carne humana. A antropofagia, ela é assim, vamos supor, eu sou da tribo lá, e eu sou um guerreiro. Tá? E a gente entra em contato com outra tribo, a gente se torna inimigo deles e a gente vai lutar contra eles. A gente foi lutar contra eles e lá tem um cara que tem que ele joga uma lança com uma força muito certeira. Ele joga essa lança muito bem e tem uma força muito grande naquele braço dele. E eu luto com ele, o pessoal da minha tribo tá lutando contra aquela outra tribo, e aí o que que acontece? Nesse meio tempo, a minha tribo vence. Ela vencendo, eu levo esse pessoal para minha tribo, como os que sobraram, vamos dizer assim, agrego eles lá e tranco eles, principalmente esse guerreiro que tem a lança, que joga a lança com muita certeza, e trato ele muito bem durante uma semana, mais ou menos. No final da semana, eu vou lá e a gente sacrifica ele e eu como aquele braço dele, aquele braço que era muito certeiro. Para quê? Para que a força daquele braço dele, aquela rapidez, aquela facilidade que ele tinha de acertar muito o alvo, passe para mim. Isso então é uma coisa mais mistificada, vamos dizer assim, ali dentro. Entendeu? E assim, a gente não pode pensar que todas as tribos também faziam isso, ou que todos os povos faziam isso. Povos, sim, porque aqui no Brasil, principalmente, na época do Pindorama, que foi antes da chegada dos portugueses, existia vários povos, existia muitas tribos, com uma população muito grande, separada em tribos diferentes. Por exemplo, tinha tribos circulares, por exemplo, que a disposição das ocas, das malocas, que são as casas próprias dos indígenas na época, elas eram circulares. E aí tinha o cara, que era o lugar no meio, que fosse o pátio, vamos dizer que a gente chama hoje aqui no Rio Grande do Sul, o pátio da casa, ele era justamente o local para fazer rituais, para fazer danças. E ali no meio daquela cara, no caso, tinha uma central, uma oca central, vamos dizer, uma oca central, que era justamente aonde se guardava os alimentos que os homens geralmente buscavam da caça, da, da, da caça, da pesca, da coleta, sendo enquanto isso as mulheres pegavam e faziam, elaboravam os cestos para eles poder carregar. Então tinha uma cultura muito bem firmada ali, muito bem organizada, e uma cultura que era assim, todo mundo coletava, todo mundo caçava e todo mundo disponibilizava daquilo ali junto para todos. Então era, vamos dizer assim, uma sociedade de comunhão, vamos dizer assim, comunitária, que todo mundo utilizava das mesmas coisas. Tu tinha o teu arco, tu tinha a tua lança, mas em compensação o restante era tudo comunitário. E a cultura era diferente de um povo para outro. Então não era, vamos dizer assim, todos iguais, como a gente dizia, o povo indígena daqui. Não, não é o povo indígena, são os povos. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, por exemplo, tinha os charruas, tinha os guaranis,
tinha os tupis, e ainda tem, na região metropolitana nossa mesmo, ainda tem os tupis, tem os guaranis, e até eles têm, vamos dizer assim, uma distinção até na educação deles, justamente para eles ainda conservar essa cultura deles. Então o que que acontece? A cultura indígena tinha alguns pontos que são semelhantes. Por exemplo, a ligação com a terra. Não é só, então vamos dizer assim, eles têm o local deles separados, que é organizado por lei, por exemplo, é importantíssimo. Para quê? Para que eles tenham o espaço deles para passar a oralidade da cultura deles. Porque se é ligado à terra, se não tiver a terra, como é que eu vou conseguir deixar palpável, deixar claro para aquele meu filho indígena, eu como indígena, vou passar para o meu filho indígena, aquela cultura como se eu não consigo mostrar para ele como plantar aquele grão, como cultivar aquilo ali, para depois utilizar aquela palha para fazer o artesanato, mostrar, e além do seguinte, durante a colonização portuguesa, por exemplo, foi feito o sincretismo também. Então, mesmo assim, quando eles olhavam para os santos católicos, os santos da Inquisição, eles também estavam olhando para os santos deles, ao mesmo tempo estavam orando para os santos deles. E geralmente os santos deles eram voltados para quê? Para a água, para o céu, para a terra, para as cachoeiras, para os símbolos que eles tinham como santos. Então a gente não pode, por exemplo, julgar isso e pensar que todos os povos tinham a mesma ideia. Isso é errado, muito errado. Porque assim, cada um tem o seu conceito, cada um tem o seu jeito de pensar, como hoje também. Se a gente pegar o nosso Brasil, e medir ele com os conceitos que temos no norte, no nordeste, no sul, já a gente pega muita coisa. Palavras, conhecimento, e muitos desses ainda vêm da cultura indígena. Entendeu? O plantio do milho, por exemplo, palavras, o próprio shopping Iguatemi, a maioria não sabe que o Iguatemi vem justamente de uma palavra tupi. A língua tupi olha, solta nas nossas palavras aqui, no nosso dialeto aqui do Brasil, do brasiliano, no caso. Porque a nossa linguagem já está totalmente diferente praticamente do português de Portugal. E isso até incomoda às vezes um pouquinho eles lá, porque acaba a gente fazendo um pouquinho de, como é que eu vou dizer, uma colonização digital com eles. E isso está causando um pouquinho de nervosismo neles. Aqui no Brasil, a gente tem que ter uma ideia, um conhecimento que a língua tupi, o povo guarani, o povo charrua, entre outros povos que existiram e existem, deixaram uma cultura enorme para nós, e junto com a cultura afrodescendente, da cultura afro que veio para cá também, nos deram o que a gente é hoje. Formou a nossa população que é hoje, claro, junto com o europeu também. Mas a gente não pode fazer um eurocentrismo, que é cultuar somente o europeu e deixar de fora todo o conhecimento, toda a cultura, todo o poder, porque quando tu passa cultura, tu passa conhecimento, tu passa poder para a pessoa. Então a gente tem que valorizar isso também. Quando perguntarem, eu sou de origem europeia, eu tenho meu avô, meu tio-avô era lá da França, meu tio-avô, meu avô, meu tataravô era de Portugal. Pare e pensa um pouquinho, será que eu não tenho também um indígena ali junto nessa história? Será que eu também não tenho alguém que veio lá da África também? Vamos valorizar isso, que são culturas ricas, são culturas muito bonitas, e que traz um conhecimento para nós, e traz uma vivência para nós, e a gente às vezes nem sabe que está utilizando palavras, que a gente está utilizando, por exemplo, alimentos que vieram dessa cultura. Tá, galera? Um grande beijo e até a próxima!